Continuando nossa aula de exercícios, parte 2, agora vamos pegar a questão 6, que fala do descritor 5. Resolver problema que envolva razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vamos lá, gente. Questão 6. Durante uma tempestade, um poste de 6 metros de altura quebra-se e, ao cair, forma com o solo um triângulo retângulo. A parte quebrada forma com o solo um ângulo de 30 graus. Qual o comprimento da parte que ficou fixa ao solo? Essa questão ela não trouxe imagem, então eu vou trazer aqui para a gente uma imagem de uma questão de outro descritor que a gente viu nas nossas aulas anteriores. Uma questão que falava de algo muito parecido. Ele tinha um bambu que partiu aqui ao meio, tá? E esse bambu caiu, formando com o solo esse triângulo retângulo, que é o nosso famoso triângulo 3, 4, 5. E a resposta lá na nossa questão, no referido descritor, era 5, tá, gente? Porém aqui o contexto é parecido, mas a questão não é a mesma, tá? Então vamos apagar aqui as dimensões do bambu e vamos considerar que o bambu é o poste, tá? O poste quebrou aqui, ok? Essa parte ficou fixa ao solo. E essa aqui foi a parte que ficou inclinada. Lembrando que o poste todo ele vai ter 6 metros de comprimento, tá? Se eu juntar essa parte aqui que eu posso chamar de x, mas essa outra parte que eu posso chamar de y, então x mais y tem que dar 6 metros de comprimento. O que foi que a questão trouxe a mais para a gente? O ângulo que ela faz com o chão, com o solo, é um ângulo de 30 graus. Gente, a questão se referiu a essa parte do solo, do poste, né, que está fixa ao solo. É isso que ela pede. Ela pede qual a medida dessa parte que ficou fixa ao solo, que é o que a gente chama de x aqui. E também falou do outro pedaço do poste, que é a medida da nossa hipotenusa, tá? Vou fazer aqui de forma super rápida, sem passar pelas nossas relações métricas. Se eu estou falando do ângulo de 30 graus, e a questão pede o cateto oposto, o que é que eu sei em relação ao cateto oposto da hipotenusa de um triângulo que possui um ângulo de 30 graus? Como a gente viu na aula anterior, a nossa hipotenusa vai ser o dobro do cateto oposto. Ou seja, o y eu posso substituir por 2x, porque a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai ter? Quando eu pegar x mais 2x, que são as duas partes do poste, vai ter que ser igual a 6. Olha, gente, x mais 2x são 3x, 3x igual a 6, então só um x é 6 dividido por 3, que dá 2. Então, a parte que ficou presa ao solo mede 2 metros, ok? A gente nem precisou passar pelas nossas razões trigonométricas, né? Se a gente fosse fazer, iria ter que fazer o seno de 30, que é igual ao meio, e isso é igual a x dividido por 2x, tá? E aí você iria fazer meio pelos extremos, no final você iria encontrar a mesma situação, tudo bem? Aqui é a questão que eu proponho para vocês, tá? Troquei a medida de 6 metros para 9 metros. Próxima questão bem mais interessante, essa agora. O que nós temos? As altitudes, a altura em relação ao nível do mar, em que estão dois pontos A e B. Aqui, ó. Deixa eu só procurar aqui o ponto A e o ponto B. Aqui o ponto A. Aqui em cima o ponto B, tá? Então, as altitudes do ponto A e do ponto B são, respectivamente, 812 metros. O ponto A está a 812 metros do solo e o ponto B está a 1020 metros do solo, tá? Como se fosse a altura dessas montanhas, tudo bem? Uma montanha mede 812 metros de altura e a outra mede 1020 metros de altura. Do ponto A, vê-se o ponto B sob o ângulo de 30 graus, com o plano horizontal, que é esse ângulo aqui que está descrito, não é isso? Ó? Temos aqui um ângulo de 30 graus, ok? A pergunta é, qual a distância entre os pontos A e B? Qual a distância do ponto A aqui embaixo
até o ponto B lá em cima. Meio que se a gente fosse fazer um bondinho, né? Quantos metros de cabo a gente precisaria para poder ligar o ponto A ao ponto B para o bondinho sair do ponto A ao ponto B, como acontece lá no Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar. Tudo bem? Seria algo nesse contexto. Gente, vamos aqui perceber o nosso triângulo retângulo. Primeira coisa, vou prolongar aqui o ponto A na montanha do ponto B. Vem aqui, ó. Esse ponto aqui embaixo, a altura dele, a altitude dele, é 812 metros de altitude, tá? De altura. Esse ponto aqui que tem a mesma altura do ponto A, eu só projetei para a montanha B. E o ponto B lá em cima é um ponto de 1020 metros de altura. Então, se tu perceber, a medida desse cateto do triângulo, que está aparecendo aí agora para vocês, a medida desse cateto aqui, gente, é a diferença de altitude entre as montanhas. É 1020 menos 812. Então, 1020 menos 812 vai dar 208. Então, a medida desse cateto aqui, né, mede 208, que é exatamente a diferença de altitude entre as montanhas, tá? Até apagar aqui e colocar o 208. Agora, a questão pediu a medida do cabo do bondinho, né? A distância entre o ponto A e o ponto B. Ora, gente, a questão me deu um ângulo de 30 graus. Me deu a medida do seu cateto oposto e pediu a medida da sua hipotenusa. Então agora vamos usar a ideia do seno, né? Só lembrando, seno de 30 graus. Se o ângulo é de 30 graus, então o cateto oposto vai ser metade da hipotenusa. Tudo bem? Então o que nós temos aqui? Nós temos que a hipotenusa vai ser igual ao dobro do cateto oposto. Tudo bem? Vamos fazer aqui agora. A hipotenusa vai ser igual a 2 vezes o cateto oposto. Como o cateto oposto é 208, então a hipotenusa é 2 vezes 208, que vai dar 416 metros. Ok? Então, a distância do ponto A ao ponto B é exatamente 416 metros. E aí está aqui, ó, nas opções, né? Resposta correta, o nosso item B. Ok? Próxima questão, questão 8, também mais uma questão interessante. Temos aqui, a figura a seguir é um corte vertical de uma peça usada em um certo tipo de máquina. No corte aparecem dois círculos com raios 3 e 4. Aqui, ó, círculo de raio 4 e aqui embaixo o círculo de raio 3, tá? Um suporte vertical e um apoio horizontal. Esse é o suporte vertical, tá? E aqui nós temos embaixo o apoio horizontal. A partir das medidas indicadas na figura, calcule a altura do suporte. A questão quer saber quanto que mede daqui até aqui embaixo, gente. Ó. Qual é a altura do suporte, tá? Quanto é que mede? Qual o tamanho desse suporte? Tá? Então, vai daqui em cima até aqui embaixo, quando o suporte toca no apoio. O que nós temos aqui? Vamos montar um triângulo. A gente tem aqui cateto adjacente, hipotenusa, e aqui o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. A questão nos dá a medida da hipotenusa, gente. E o suporte está lá no cateto oposto. Olha como as ideias se repetem. Mais uma vez, a gente vai focar no seno de 30 graus, que vai ser 1/2. Se o seno de 30 é igual a 1/2, isso significa que a hipotenusa é 2 vezes o cateto oposto. Ou o cateto oposto é metade da hipotenusa. Outra forma de olhar, né? O cateto oposto é igual a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é 30, como foi dito aqui, então o cateto oposto vai ser 30 dividido por 2, que dá 15 metros. Ou seja, daqui de onde eu estou marcando para vocês até aqui embaixo vai ser a medida do cateto oposto. E tudo isso aqui
irá medir 15 metros. A questão não pediu o cateto oposto, ela pediu a altura do suporte. Se tu perceber, a altura do suporte está faltando o que ainda mais? Para ficar aqui igual ao da figura. Tá faltando esse pedaço aqui, ó. Tô marcando de verde. Deixa eu trocar a cor. O verde não ficou legal. E aqui o azul escuro. Pronto, a gente tem aqui faltando esse pedaço. Mas quanto é que mede esse pedaço, gente? Esse pedaço mede exatamente esse pedaço aqui, ó, aqui para baixo, ó, que é o raio dessa circunferência. Tem esse pedaço que mede 3. Ah, então o suporte, esse pedaço aqui que mede 3 metros, também faz parte do suporte. Então ele tem que ser contado para medir o suporte. Porém, esse pedaço aqui para cima, ó, não faz parte do suporte. Então essa parte aqui que eu estou marcando aqui para vocês agora, a gente tem que retirar ela. E essa parte que mede quanto? Mede exatamente o raio da circunferência de cima, que é 4. Ah, então quando eu pegar os 15 metros, eu vou ter que adicionar 3 embaixo, porque ela faz parte do suporte, e vou ter que retirar 4 em cima, porque não faz parte do suporte. Então, a altura do suporte, tá? Vai ser o quê? Vai ser 15 menos os 4 de cima que não contam para o suporte, mais os 3 de baixo que contam para o suporte. Então isso vai dar exatamente 14 metros. Esse suporte vai ter exatamente 14 metros. Tudo bem? E para vocês, essa questão aqui igualzinho, né? A única diferença agora é que aqui nós temos 24, tá? E agora, questão 9.